Na Idade Média, quando se pensa em castelos, cavaleiros e princesas trancadas em torres, a última coisa que provavelmente vem à mente é o cheiro. Sim, o cheiro. Porque, sejamos honestos, a Idade Média não era exatamente um desfile de fragrâncias de lavanda e rosas. As mulheres da época, como o resto da população, viviam num mundo onde a água corrente era um sonho distante, o sabão era um luxo raro e o conceito de desodorizante, bem, digamos que nem sequer estava no horizonte. Por isso, se alguma vez te perguntaste como cheiravam realmente as mulheres da Idade Média, prepara-te para uma viagem olfativa através da história com um toque de humor para não desmaiarmos na tentativa. Esta é, afinal, uma daquelas histórias aborrecidas para adormecer, por isso, põe-te confortável, ajeita a tua almofada e deixa-te levar pelos aromas medievais. Imagina uma aldeia medieval com as suas ruas lamacentas, as suas galinhas a correr e o fumo das chaminés a misturar-se com o ar. As mulheres, fossem camponesas, artesãs ou nobres, viviam num ambiente onde a higiene não era propriamente a prioridade do dia. A maioria das pessoas tomava banho muito raramente e, quando o fazia, não era exatamente um spa de luxo. A água tinha de ser transportada de poços ou rios, aquecida num fogo que, já por si era um esforço manter aceso, e depois partilhar essa mesma banheira com toda a família. Sim, a água do banho era um bem comum, e quando chegava a vez da última pessoa, provavelmente cheirava mais a sopa de legumes do que a limpeza. As mulheres camponesas que trabalhavam de sol a sol nos campos suavam debaixo de camadas de roupa de lã e linho, e esse suor acumulava-se dia após dia em tecidos que raramente eram lavados. O resultado, uma fragrância que poderíamos descrever com certa generosidade como rústica. Mas não penses que as coisas melhoravam muito para as nobres. Embora tivessem acesso a criados e ocasionalmente a banhos com ervas, a ideia de tomar banho diariamente era tão estranha como um dragão a passear pelo mercado. Os médicos da época, com as suas teorias baseadas nos humores do corpo, muitas vezes desaconselhavam o banho frequente, argumentando que abrir os poros com água quente deixava o corpo vulnerável a doenças. Assim, até as damas de alta estirpe, com os seus vestidos elegantes e penteados elaborados, carregavam consigo um aroma que era, digamos, uma mistura de humanidade e determinação. E não esqueçamos a maquilhagem. As mulheres da nobreza usavam pós à base de chumbo para branquear os seus rostos, o que não só era tóxico, como, ao misturar-se com o suor, criava uma pasta com um cheiro peculiar, algo como um perfume pós-apocalíptico. Agora falemos da roupa. As mulheres medievais usavam vestes pesadas com camadas e mais camadas de tecido, anáguas, túnicas, espartilhos, e tudo isso num mundo sem máquinas de lavar nem detergentes. A roupa interior, quando existia, era de linho e, embora o linho seja respirável, depois de semanas de uso sem ser lavado, tornava-se um terreno fértil para bactérias. As camponesas que trabalhavam nos campos ou cuidavam de animais tinham as suas roupas impregnadas com um cheiro a terra, estrume e suor. As nobres, por sua vez, escondiam os seus aromas corporais sob camadas de perfumes rudimentares feitos de óleos e ervas como alecrim, stalva ou pétalas de rosa esmagadas. Mas estes perfumes não eram exatamente Chanel número 5. Muitas vezes, mal conseguiam disfarçar o cheiro, criando uma combinação que poderia ser descrita como jardim suado. E depois havia o cabelo. As mulheres medievais, especialmente as casadas, usavam frequentemente o cabelo coberto com véus, toucas ou toucados, o que significava que o couro cabeludo raramente via a luz do sol.
ou sentia uma boa limpeza. O cabelo ficava oleoso, acumulava pó, fumo e, no caso das camponesas, até algum resto de palha ou penas de galinha. Algumas mulheres tentavam combater isto com pentes de madeira ou osso, mas sem shampoo, o resultado era mais uma redistribuição do sebo. As mais abastadas podiam dar-se ao luxo de usar óleos aromáticos para o cabelo, mas mesmo estes nem sempre ganhavam a batalha contra o cheiro acumulado. Imagina um toucado elegante com tranças intrincadas, mas com um aroma que sussurrava. Estive perto de uma fogueira e de uma vaca ao mesmo tempo. A dieta também desempenhava o seu papel neste festival olfativo. As mulheres, como todos, comiam o que podiam: pão duro, papas, legumes, cebolas, alho e, com sorte, alguma carne ou peixe salgado. Estes alimentos, ricos em compostos sulfurados, não só afetavam o hálito, como também se filtravam através do suor. Acrescenta a isso a falta de higiene dentária. As escovas de dentes só chegariam séculos depois, e terás uma ideia de como um simples e bom dia podia ser uma experiência sensorial completa. Ervas, como a salsa ou o cravinho, eram por vezes mastigadas para refrescar o hálito, mas o seu efeito era, na melhor das hipóteses, temporário. E o que acontecia nos dias quentes? O verão medieval era um desafio especial. Sem ventoinhas, sem ar-condicionado e com roupas que cobriam quase todo o corpo, por questões de modéstia, o suor era inevitável. As mulheres trabalhavam, cozinhavam, coziam ou cuidavam de crianças sob um sol abrasador, e o calor intensificava cada aroma. As camponesas, com as suas saias compridas e as mãos na terra ou em baldes de leite, carregavam consigo um buquê de esforço físico. As nobres, embora protegidas do sol em castelos de pedra, não escapavam ao calor, e os seus pesados vestidos de veludo ou brocado atuavam como saunas portáteis. A solução? Leques de penas ou panos umedecidos com água de rosas que ofereciam um alívio momentâneo, mas não podiam contra a força da natureza. Agora, nem tudo era fatalidade olfativa. As mulheres medievais eram engenhosas e faziam o que podiam com o que tinham. As ervas eram as suas aliadas. Saquinhos de lavanda, alecrim ou menta eram cozidos dentro da roupa ou transportados em pequenas bolsas para combater os odores. As mais ricas podiam permitir-se águas florais, destiladas com pétalas ou cascas de citrinos, que aplicavam nos pulsos e pescoço. Nos mercados, os vendedores ofereciam misturas de especiarias e flores secas, e algumas mulheres até queimavam incenso nas suas casas para purificar o ar. Mas, sejamos realistas, estas soluções eram como colocar um penso rápido numa ferida de espada. Ajudavam, mas não resolviam o problema de fundo. Falemos dos pés, porque sim, também merecem o seu momento. As mulheres caminhavam por caminhos lamacentos, estábulos ou pisos de pedra frios, muitas vezes com sapatos de couro, que se molhavam e nunca secavam completamente. Os fungos e as bactérias prosperavam nessas condições, e os pés, fechados em botas ou sapatos rudimentares, desenvolviam um aroma que poderia ser descrito como queijo curado, com um toque de aventura. As camponesas, que passavam horas em pé, não tinham tempo nem meios para lavar os pés regularmente, e as nobres, embora tivessem criados, nem sempre priorizavam esta parte do corpo. Um banho de pés, ocasional em água com vinagre ou ervas, era o mais próximo que chegavam de uma pedicura. Mas o que acontecia nos momentos íntimos? Imagina um casamento medieval com a noiva, envolta em camadas de tecido, coroada com flores e talvez um toque de óleo aromático. O noivo, igualmente perfumado à sua maneira, não estava em posição de se queixar. Os padrões da época eram diferentes. O odor corporal
era simplesmente parte da vida, e ninguém esperava que as pessoas cheirassem a primavera eterna. De facto, alguns textos sugerem que certos aromas naturais eram considerados atraentes, um sinal de saúde e vitalidade. Assim, enquanto nós hoje fugiríamos a 7 pés na Idade Média, um leve toque humano podia ser parte do encanto. As mulheres também enfrentavam desafios únicos relacionados com a biologia. A menstruação, por exemplo, era gerida com panos de linho ou trapos que eram lavados e reutilizados, mas nem sempre com a frequência ideal. Num mundo sem produtos descartáveis, nem água corrente, manter a frescura era uma tarefa titânica. As mulheres usavam ervas absorventes, como musgo ou lã crua, em alguns casos, e as mais engenhosas coziam saquinhos com plantas aromáticas para levar consigo. No entanto, o cheiro era inevitável, e a sociedade aceitava-o como parte da condição humana, sem o estigma que conhecemos hoje. Os mercados medievais cheios de vida e caos também influenciavam os aromas. As mulheres, fossem vendedoras ou compradoras, moviam-se entre bancas de peixe salgado, especiarias, couros curtidos e animais vivos. Esses cheiros aderiam à roupa, ao cabelo, à pele. Uma camponesa, que vendia queijos ou ovos, levava consigo o aroma do seu ofício, enquanto uma dama que comprava fitas ou tecidos podia impregnar-se do cheiro a tintas, que não eram propriamente delicadas. As tintas da época, feitas com plantas, urina ou até insetos, deixavam um rastro olfativo que se somava ao coquetel geral. E não esqueçamos as cozinhas. As mulheres, especialmente as camponesas e as criadas, passavam horas perto de fogões, a mexer caldeirões de sopa, a assar carne ou a cozer legumes. O fumo, a gordura e os vapores de cebola e alho entranhavam-se na roupa, no cabelo, em tudo. Mesmo as nobres que supervisionavam as cozinhas dos seus castelos não escapavam ao cheiro a comida queimada ou especiarias fortes. O açafrão, o cominho e a pimenta eram tesouros caros, mas o seu aroma, combinado com o suor e o fumo, criava uma essência que era, no mínimo, memorável. Se isto te está a parecer fascinante, ou pelo menos suficientemente estranho para te manter acordado mais um bocado, inscreve-te no canal do YouTube. Lá encontrarás mais histórias curiosas como esta, contadas com todo o detalhe e o humor que a Idade Média merece. Agora, continuemos com esta viagem aromática. Pensemos nas igrejas, um lugar central na vida medieval. As mulheres assistiam à missa envoltas nas suas melhores roupas, mas o ar dentro desses edifícios de pedra estava carregado de incenso, suor coletivo e o cheiro das velas de sebo, feitas de gordura animal. O sebo, barato e comum, libertava um aroma gorduroso que se pegava a tudo. As mulheres rezavam, cantavam e socializavam, mas o ambiente era uma mistura densa de devoção e humanidade. E se uma dama tinha caminhado várias milhas para chegar à igreja, os seus pés e a sua roupa traziam consigo o aroma da viagem. As estações do ano também ditavam o ritmo. No inverno, as mulheres agasalhavam-se com camadas de lã e peles que absorviam o fumo das chaminés e o cheiro dos corpos presos por baixo. A falta de ventilação em casas e castelos tornava o ar viciado, e o cheiro, a umidade, juntava-se à mistura. Na primavera, a lama e as flores silvestres traziam as suas próprias notas, enquanto o verão, como já dissemos, era um amplificador natural de tudo. O outono, com as suas colheitas e a preparação de alimentos para o inverno, trazia cheiros a frutas fermentadas, grãos e terra molhada. As curas e remédios medievais também contribuíam para o panorama olfativo. As mulheres, muitas vezes responsáveis pela saúde familiar, preparavam ungüentos e cataplasmas com alho, vinagre, mel e ervas.
Estas misturas, aplicadas na pele ou inaladas, deixavam um rasto que podia variar do medicinal ao francamente questionável. Se uma mulher tinha uma infecção ou uma ferida, o cheiro das ervas misturava-se com outros menos agradáveis e os banhos de vapor com plantas, uma prática comum, enchiam o ar de um vapor espesso e herbal. Mas nem tudo era tão sombrio. As mulheres medievais, especialmente as de classe alta, esforçavam-se por cheirar o melhor possível dentro das suas limitações. As rosas, símbolo de beleza, eram esmagadas para fazer águas perfumadas, e as violetas e a camomila eram usadas em banhos raros, mas preciosos. As especiarias, como o cravinho e a canela, trazidas de terras distantes a preços exorbitantes, eram guardadas como tesouros e aplicadas com moderação para dar um toque exótico. Nas cortes, as damas competiam subtilmente para se destacarem não só com os seus vestidos, mas também com os aromas que conseguiam criar, embora o sucesso fosse, digamos, relativo. As crianças, benditas sejam, também contribuíam para o caos olfativo. As mães medievais, fossem camponesas ou nobres, passavam muito tempo com seus filhos, e os bebés não vinham com fraldas descartáveis nem toalhitas úmidas. Os panos de linho, usados para envolver os pequenos, eram lavados quando possível, mas o cheiro a leite azedo, urina e outros fluidos era uma constante. As mulheres carregavam os seus filhos, amamentavam-nos e limpavam-nos em condições que hoje nos fariam estremecer, mas que na altura eram apenas parte do dia a dia. Os animais omnipresentes na vida medieval também deixavam a sua marca. As camponesas viviam rodeadas de galinhas, porcos, vacas e cabras, e o cheiro a estrume, e pelo molhado, aderia às suas saias. Mesmo nos castelos, onde se criavam falcões, cães e cavalos, as mulheres não escapavam dos aromas do estábulo. Uma dama podia passear com graça por um salão, mas se tivesse estado perto dos cães de caça ou de um cavalo, trazia consigo uma recordação olfativa dos seus companheiros de quatro patas. E quanto às feiras e festividades, as mulheres reuniam-se nestes eventos, exibindo as suas melhores roupas, mas o ambiente era um turbilhão de cheiros. Pão acabado de cozer, cerveja derramada, carne assada, suor da multidão e o inevitável fedor dos dejetos humanos, porque as casas de banho públicas não eram propriamente um padrão. Uma jovem podia tentar destacar-se com um lenço perfumado, mas o ar denso da feira tinha outros planos. Ainda assim, estas ocasiões eram momentos de alegria, e o cheiro, embora intenso, era parte da experiência. Se estás a gostar desta imersão na Idade Média e queres mais histórias que misturem o curioso com o cotidiano, inscreve-te no canal do YouTube. Temos uma série de relatos históricos que te farão rir, pensar e talvez até tapar o nariz. Voltemos ao tema. Pensemos nas ferramentas do dia a dia. As mulheres fiavam, coziam e teciam, e as suas mãos cheiravam a lã crua, por vezes ainda com restos de gordura de ovelha. As que trabalhavam em tinturarias manuseavam cubas de líquidos acres, usando urina para fixar as cores, e esse cheiro ficava na pele e na roupa. As leiteiras que ordenhavam vacas ou cabras carregavam o aroma do leite fresco, que azedava rapidamente se não fosse bem manuseado. Cada ofício tinha a sua assinatura olfativa, e as mulheres, pilares da economia doméstica, levavam essas marcas consigo. A água, ou a falta dela, era um fator-chave. Os rios e poços nem sempre estavam perto, e a água limpa destinava-se primeiro a beber ou cozinhar, não a lavar. As mulheres desenrascavam-se com panos úmidos para limpar o rosto e as mãos, mas o resto do corpo ficava muitas vezes em segundo plano. Nos castelos, os criados transportavam baldes,
Mas o processo era tão laborioso que os banhos completos eram um evento, não uma rotina. E quando a água era usada, estava muitas vezes turva ou cheia de sedimentos, o que não ajudava muito a causa da frescura. As crenças religiosas também influenciavam. A igreja pregava a modéstia, e despir-se para tomar banho podia ser visto como vaidoso ou pecaminoso. Algumas mulheres, especialmente as mais devotas, evitavam os banhos por medo de ofender a Deus, confiando que a pureza da alma compensaria a do corpo. Isto, combinado com a ideia médica de que a água era perigosa, fazia do odor corporal um companheiro constante, aceite como parte da existência terrena. As viagens, embora raras para muitas, também afetavam. Uma camponesa que ia ao mercado a pé, ou uma nobre numa carruagem barulhenta, chegava ao seu destino, com uma mistura de pó, suor e aromas do caminho. As estalagens onde alguns se alojavam eram ninhos de odores, camas partilhadas, palha úmida, comida rançosa e o hálito coletivo dos viajantes. Uma mulher, independentemente do seu estatuto, não podia escapar a este assalto sensorial. As estações frias traziam os seus próprios desafios. No inverno, as mulheres enroscavam-se perto do fogo e a roupa de lã, embora quente, absorvia o fumo e a umidade. As peles usadas para se agasalharem vinham muitas vezes de animais curtidos de forma rudimentar, e o seu cheiro misturava-se com o do corpo. Nas casas camponesas, onde humanos e animais por vezes partilhavam o espaço para sobreviver ao frio, o ar era uma sinfonia de cheiros: feno, estrume, suor e comida a cozinhar. As curandeiras e parteiras, mulheres essenciais na comunidade, também tinham o seu próprio perfil aromático. Preparavam remédios com cebolas, alho, gordura animal e ervas amargas, e as suas mãos e roupas carregavam essas essências. Uma parteira, ao assistir a um parto, trabalhava em condições intensas, com sangue, suor e outros fluidos no ar. O seu trabalho era vital, mas o cheiro que a acompanhava era um testemunho do seu esforço. Mesmo o sono, esse momento de descanso, não estava livre de aromas. As camas, recheadas de palha ou penas, umedeciam com o tempo, e os lençóis de linho, se os havia, eram lavados raramente. As mulheres dormiam envoltas neste ambiente e, ao acordar, o cheiro do corpo tinha se fundido com o da cama. Nos castelos, os colchões de penas eram um luxo, mas também acumulavam pó e suor, criando um ninho acolhedor para os odores. Estais a gostar deste passeio pela Idade Média? Se queres mais relatos que desvendem os segredos odoríficos e curiosos da história, inscreve-te no canal do YouTube. É o lugar perfeito para continuar a explorar o passado, com um toque de humor e muita informação. Continuemos. As mulheres jovens, especialmente as que procuravam marido, faziam esforços extra. Nas feiras ou bailes, tentavam destacar-se com um lenço perfumado ou um toque de água de flores, mas o vento, o calor ou uma longa caminhada podiam desfazer esses esforços e o aroma natural voltava a assumir o controlo. Os homens, igualmente aromáticos, não eram juízes severos e o cortejo seguia em frente com cheiro e tudo. As cidades, em crescimento durante a Baixa Idade Média, eram um desafio maior. As mulheres caminhavam por ruas onde se despejavam dejetos, urina e restos de comida. O cheiro das latrinas ao ar livre, ou a falta delas, impregnava tudo. Uma vendedora de pão ou uma criada numa casa urbana carregava consigo nem só o seu próprio aroma, mas o da cidade inteira. Os rios, usados como esgotos, acrescentavam uma nota aquática e não propriamente agradável. As práticas espirituais também deixavam a sua marca. As mulheres que jejuavam por razões religiosas, comum na época, alteravam o seu hálito e suor devido à falta de comida.
O corpo, em busca de energia, produzia odores mais fortes, e o alho ou as cebolas da dieta anterior não ajudavam. As que faziam peregrinações, caminhando dias e semanas, chegavam ao seu destino com um aroma que era uma crônica da sua viagem. Nos castelos, as damas tinham criados que tentavam manter a limpeza, mas os pisos de pedra, cobertos de juncos, escondiam restos de comida, lama e outros resíduos. As mulheres varriam ou supervisionavam, mas o cheiro dos juncos apodrecidos misturava-se com o das velas e do fogo. Até as tapeçarias, belas e caras, acumulavam pó e fumo, acrescentando camadas ao ambiente. As boticárias e herboristas, mulheres sábias da comunidade, trabalhavam com plantas secas, raízes e óleos. As suas casas cheiravam a salva, tomilho e, por vezes, a ingredientes mais exóticos como mirra, se pudessem pagar. Mas o almofariz e a mão que trituravam estas ervas também manuseavam alho ou vinagre, e o resultado era uma mistura que podia curar, mas nem sempre cheirar bem. O calçado, outro detalhe, era um mundo à parte. As botas de couro, usadas até se gastarem, molhavam-se com a chuva ou em poças e secavam lentamente, criando mofo e bactérias. As mulheres, fossem camponesas a caminhar na lama ou nobres em salões úmidos, levavam este cheiro nos pés. Um banho de pés com água salgada era um remédio ocasional, mas raro. E não esqueçamos o papel dos insetos. As pulgas e os piolhos eram companheiros constantes, e as mulheres, ao coçarem-se ou esmagá-los, por vezes usavam ervas como a arruda para os repelir. O cheiro destas plantas, forte e amargo, somava-se ao repertório. As camas, a roupa e o cabelo eram refúgios para estes bichos, e o combate contra eles era uma batalha sem fim. No campo, as mulheres ajudavam na colheita a debulhar o grão ou a apanhar frutas. O pó do trigo, o sumo das uvas ou o cheiro das maçãs maduras pegava-se às suas mãos e roupas. No outono, a preparação de conservas com vinagre e especiarias enchia o ar de um aroma agridoce que permanecia por dias. As nobres, com seus banquetes, não escapavam. A comida servida em grandes quantidades deixava restos que apodreciam no chão ou se pegavam aos vestidos. O vinho derramado, a gordura da carne e o suor dos comensais criavam um ambiente que, embora festivo, não era propriamente fragrante. Uma dama podia cheirar a rosas no início da noite, mas no final era uma colagem de festa medieval. Se esta viagem pelos cheiros da Idade Média te entreteve, ou se simplesmente queres mais histórias para adormecer ou rir, inscreve-te no canal do YouTube. Esperam-te mais aventuras históricas, contadas com o mesmo estilo quase sério e um pouco curioso. E assim, com o aroma da Idade Média ainda no ar, encerramos este relato. Esperando que tenhas gostado, ou que, pelo menos, não tenhas tapado o nariz demasiado.